Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Rápido e sucinto. Livro de Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16 ao 19. Vamos discorrer rapidinho no texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 16 ao 19. Louvar a Deus pela vida da igreja, do nosso pastor, de todo o corpo de obreiros nessa noite. A igreja tem a liberdade de adorar ao Senhor, de glorificar, porque culto foi feito para vir adorar ao Senhor. Quantos encontraram? Diga amém. Diz o texto: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Culto de missão. Paulo estava fazendo missões, irmãos. Paulo estava em sua segunda viagem missionária. E fazer missões não é fácil. Fazer missões é cheia de obstáculos e de surpresas. Quando nós dedicamos as nossas vidas a servir a Deus, a apregoar a sua palavra, a ministrar essa palavra, nós temos surpresas no meio do caminho. E a Bíblia é enfática em dizer no capítulo 16, no versículo 16, que enquanto Paulo estava fazendo missão, a uma jovem com espírito imundo, endemoniada, irmãos, sempre olhava para Paulo e Silas e diziam: estes homens que vos anunciam o evangelho da salvação são homens de Deus. Aquilo nunca subiu à cabeça de Paulo, aquelas palavras nunca subiram ao seu coração. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se perturbou com aquele negócio, porque quem tem o Espírito de Deus, ele discerne bem tudo, mas quem está na carne, de nada discerne. É por isso, irmãos, que muitas pessoas que estão nos púlpitos, pregando, louvando, recebem algum elogio, se desvia, porque o elogio sobe ao coração do homem, e ele acha que é ele que está pregando, é ele que está louvando, e o negócio está acontecendo. Preste atenção, quando subimos aqui para pregoar, para adorar, perceba que a glória que desce, e desce para a igreja, é Jesus movendo e falando com seu povo. Aqui eu nada tenho, aqui nós nada temos, mas nós estudamos para transmitir aquilo ao qual Deus quer falar com a sua igreja. Paulo perturbou-se com os elogios e discerniu que aquilo não era de Deus, a ponto de dizer: em nome de Jesus, saia dela. E aquele espírito imundo saiu. Ora, as palavras de elogio que Paulo recebeu não subiu ao seu coração, mas ele expulsou, quem sabe dizendo: olha, Satanás, Deus não precisa ser glorificado pela tua boca, porque ele já tem a sua igreja que está na terra adorando ao seu santo nome. No versículo 16 diz que aquela mulher dava lucro aos seus senhores. Aquela mulher era objeto de lucro do inimigo. E outrora nós éramos objetos de lucro do diabo. Mas Jesus nos resgatou. Jesus nos deu um banho. E agora nós somos objeto de lucro dos céus, para a honra e a glória do nome de Jesus. No versículo de número 17 diz que esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E já não bastava o elogio. No versículo 18 diz que isto fez ela
por muitos dias. E agora Paulo repreendendo aquele espírito de adivinhação, os lucros dos seus... Aquela mulher tinha dono, tinha senhores. Os lucros dos seus senhores acabaram. Paulo e Silas, através do nome de Jesus Cristo, acabou o carnaval do diabo naquele lugar. Deixa eu te dizer, o diabo tem se manifestado na vida de muitos para dar lucro ao inferno, mas Deus se levanta e está libertando o seu povo para dar lucro aos céus nesta noite. Irmãos, e quando eu falo que muitas das vezes nós damos lucros ao inferno, são por muitas coisas, pequenas coisas, são com palavras que às vezes saem da nossa boca, porque somos carne, e aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma mulher maravilha, mas quando esta palavra penetra no nosso coração, o salmista disse: guardei no meu coração para não pecar contra ti, porque ele sabia, se eu não guardo, eu estou sujeito a dar lucro ao inferno. Mas a igreja do Senhor nessa noite está entendendo que a igreja de Cristo tem que prestar lucro aos céus. Os lucros acabaram, os lucros agora dos seus senhores acabaram. E perceba que pegaram Paulo e Silas, levaram à praça a presença dos magistrados, e agora eles prendem aqueles dois homens. Agora eles resolvem aprisioná-los, porque acharam que aprisionando Paulo e Silas iria parar com a missão, iria parar com a obra de Deus. A obra de Deus ninguém para, porque a obra é de Deus. E agora açoitaram aqueles dois homens, o prenderam, colocaram segurança para vigiá-los. Mas a minha Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, e os alicerces do cárcere se moveram com tão grande terremoto, e as prisões se abriram. Ninguém para a igreja de Jesus, ninguém vai parar a igreja que Deus levantou na terra. Jesus disse que as portas do inferno contra ela não prevalecerão. Quando nós oramos, quando nós resolvemos louvar, em meio à prova, quando você passa por lutas, quando você passa por barreiras na sua casa, mas você acorda, vai na sua pia, pega aquela louça, começa a lavar, o Espírito Santo de Deus começa a te encher, e você começa a louvar, e parece que aquilo que estava vazio, Deus vai começando a encher, e o problema que tomava conta da tua vida, parece que começa a desaparecer. É Deus dizendo: o teu problema para mim não é nada, você não é ferramenta de lucro do diabo, você é minha igreja, e a minha igreja está debaixo das minhas mãos.